Eu acredito que o medo é fundamental para a pessoa poder ter limite e para ela também poder evoluir. Ter medo é ter regra, é ter disciplina. O medo, ele é essencial para o ser humano, porque o medo, eu acho que é uma coisa que nos mantém vivos. Que não tenho medo de nada. Qual que é o sentido dessa pessoa viver? Ela não tem medo de nada, nada desafia ela. Ter uma banda é saber lidar com medo, porque o tempo todo você vai estar num show, num lugar diferente, com pessoas diferentes. É um friozinho na barriga, nossa, como é que o público vai reagir? Eu não gosto de aranha, tenho medo de aranha. A partir do momento que você está num lugar, aí você não vai deixar de fazer alguma coisa que você vai fazer, por causa que tem uma aranha ali, é complicado, né? Às vezes a gente fica falando assim, não, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de perder, não sei o quê. Isso, infelizmente, tá ligado ao nosso dilema aqui, né? Eu tenho medo de cobra. Boa tarde! Começa agora o nosso Caleidoscópio aqui na TV Horizonte. E você tem medo de quê, como diriam os titãs? Esse é o nosso papo de hoje do Caleidoscópio. A gente quer falar sobre medo, não é? Todo mundo tem algum medo. A gente tem algum medo. Será por que a gente tem medo? A gente morre de medo de ter medo. Mas ao mesmo tempo, a gente gosta de histórias de terror. A gente gosta de contos estranhos e enigmáticos, filmes, espetáculos, muita coisa a gente gosta que está ligada à questão do medo. Por que isso? Já que a gente tem tanto medo, por que a gente gosta tanto do medo? O medo tem alguma função? Qual é a sua opinião? Você vai contar hoje pra gente o seguinte, você tem medo de quê, né? Ou do quê? Combinado? E para contar, atenção para as nossas redes sociais. Você pode contar através do Twitter ou do Instagram, que é o @CaleidoscópioTV. Tem a fanpage também, facebook.com/programa Caleidoscópio TV. E o velho e bom telefone fixo. Quem diria que eu falaria isso um dia, hein? 3209-0113. Muito legal. Você liga, participa e pode ganhar vários presentes. Primeiro presente, uma pizza grande, refrigerante 2 litros. A Bitela Pizza. Taizinha, põe na tela o telefone da Bitela. Isso, Bitela Pizza, nossa parceira. Esse é o primeiro presente de hoje, tá bom? Mas tem outro presente aqui, ó. Você gosta de filme? Tenho certeza que gosta. O tema tem tudo a ver com isso. Nós temos aqui par de convites para o Cinearte para você. É isso aí, promoção da TV Horizonte com o Caleidoscópio e com o Cinearte. Entra no site da TV Horizonte, preenche os dados e você vai ganhar um par de convites. Não para por aí. Olha que promoção legal aqui, ó. Uma empresa que lava o seu carro, a sua moto, sem usar água. Politicamente correta, ecologicamente corretíssima. Aquafree. Beijo para a moçada do Aquafree. Então nós vamos também passar para você, de acordo com a sua participação, a participação mais interessante, diferente, um vale moto ou carro para você lavar com a Aquafree. E para fechar, eu tenho aqui, ó, presente bacana, que é uma das empresas que me veste, que é a Clé, que é uma empresa lá do bairro de Santa Teresa, tradicional daqui de Belo Horizonte. Tem várias camisetas, você pode conferir no nosso Facebook e aí você pode ganhar também. E hoje, já que o tema é medo, você vai concorrer a pares de ingressos Noites do Medo, que acontece no Parque Guanabara, já tradicional. Os ingressos são para hoje, a partir das 7 horas da noite. Corre, não fique com medo, vá lá e participe, dê a sua opinião. parqueguanabara.com.br/Noites do Medo. Vai lá que você vai ter uma grata surpresa, tá bom? Vamos na geral para apresentar a turma toda? Vamos lá? Os convidados de hoje. Primeiro, tenho o prazer de receber aqui com a gente a Ceci Baeta, que é psicóloga, coach de vida e carreira. Tudo bem, Ceci? Tudo bom, Anilson? Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Muito legal. Ao lado dela, meu colega, fui calouro dele, fiz o mestrado na UFMG e ele hoje é doutorando na Universidade Federal de Minas Gerais em comunicação. Ele que é jornalista, pesquisador e autor do livro A Tessitura do Fantástico. Nuno Mana. Tudo bem, Nuno? Beleza, tudo bem? Obrigado, viu, pela presença. Obrigado, prazer estar aqui pela primeira vez. Legal, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos pular para o outro lado? Ali do lado de lá, a gente tem ele que é coordenador comercial do Parque Guanabara. Vai contar pra gente por que o Parque Guanabara, além, né, da macaca lá, a monga, né? A monga, mistério da monga tradicional, ainda tem noites de terror, tem essa coisa. Então, deve ter retorno comercial, né? Com certeza. Então, a gente vai saber dele. Gabriel Pereira. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado a você, é um prazer estar aqui. Legal. E ao lado do Gabriel, para fechar, este jovem de 18 anos, estudante do ensino médio, fã de filmes de terror, mas dorme somente de luz acesa. Vou até sentar aqui para conversar sobre isso com este cabra, Marcelo Megali. Oi. Tudo bem, meu jovem? Tudo, e você? Que coisa, né? Você sempre dorme de luz acesa mesmo? Sim, com uma parte do quarto. Que cara mais boa que ele fala isso, né? Sim. Mas é realmente durmo com luz acesa, por exemplo, não com o quarto todo aceso, mas pelo menos iluminado com alguma luz. Porque desde a infância sempre desenvolvi esse medo do escuro e até hoje não consigo esperar. Me conta uma coisa, medo de que você tem, Marcelo?
Medo de estar sozinho no escuro. É, mas por quê? A cabeça começa a fantasiar, vai longe? Como é que... Exatamente, o que minha imaginação pode criar estando sozinho no escuro. Aham. Mas você não sabe que isso é coisa da cabeça da gente? É, mas é involuntário, acaba acontecendo. No real e o imaginário não se dividem tanto assim, na sua opinião, né? Nunca, por mais que a gente tente separar essas coisas. Tá aqui um exemplo vivo, né? Vivo morto. Nem precisa, nem devia ser separado também. É, né? E é interessante porque a criança, ela trabalha assim, né? E a gente vai perdendo um pouco essa noção, né? Sim, claro. Tá, é legal. Bom, quando você vai dormir fora, na casa de outra pessoa, como é que você faz? Eu geralmente peço pra deixar alguma parte da luz acesa, ou eu geralmente durmo onde tem claridade. O celular ligado ajuda, assim? Você vê aquela luzinha? Geralmente, assim, dá uma olhada, assim, na hora e deixa a luz. Marcelo, pra fechar, depois a gente vai voltar no assunto, mas isso te incomoda? Um pouco. Por quê? Porque se você chega num ciclo, Isso. pessoas e vira e fala que você tem medo de escuro, geralmente eles fazem piada com As isso. pessoas não te respeitam, né? Não respeitam isso. né? Fazem umas piadas assim, tem medo de escuro e tal, é complicado. Tá legal. Nós vamos continuar o nosso papo, tá bom? Seja bem-vindo. Aqui nós não vamos, né? Nós estamos te respeitando. Inclusive, vamos conversar sobre isso, né? Isso é legal porque isso é muito comum nas pessoas. Mas agora eu vou levantar, porque nós vamos agora receber uma banda Fantasmas, um terror aqui, meu Deus, eles estavam passando som, aterrorizante esse som. Moçada legal que vai fazer show na Parada Musical dia 7 de setembro, 1h da tarde, na Praça Arco Verde, bairro Nova Sintra, aqui em Belo Horizonte. Então, muito bacana. Fantasmas, obrigado pela presença. Obrigado, você. Deixa eu ver se é de verdade mesmo. Sim. Que fantasma, camarada, não, Gasparzinho? Meu jovem, ali eu não vou chegar nem perto, né, cara? Tá prontinho, né? Vamos apresentar os fantasmas aqui, vamos lá? O João Paulo no contrabaixo. Legal, Johnny. Que figura, hein, velho? Que figura. Olha ali, de tênis, né? Meio fã da AC/DC, diria assim, né? Cara, gosto mais do pop mesmo. O Herbert Faria. Legal, na cozinha, boa. Beleza, Herbert. Legal. Meu amigo Pelps, Paulo Pelps, na guitarra. Pelps. E eu, Alexandre. Legal, Alexandre. Você não tem medo do Pelps, não, velho? De vez em quando eu tenho medo de Pelps. Né, cara? Olha a cara dele, assim. Né? E tem um olhar longe, assim. Eu sou introspectivo. Muito legal. Alexandre, rapidinho, você tem medo de quê? Eu tenho medo de morrer. Medo assim de coisas materiais. Eu nunca vi, então eu acho que eu não tenho medo. Você tem medo do desconhecido, o que vem depois da morte, né? É isso mesmo. Até medo do desconhecido que anda por aí, né? Medo do vivo também, tem que ter medo. Muita gente fala isso, né? Não tem medo de alma penada, não. Tem medo de alma viva, né? Dos vivos, né? Isso mesmo. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um primeiro som? Pode ser? Sim. Isso. O que é que nós vamos ouvir, Alexandre? Vamos ouvir Mulheres e Diamantes. É de vocês mesmos? Sim. Então tá bom. Fiquem à vontade, ok? E eu sobrei fantasmas na área. Perigo constante, diz o aviso. Mulheres e diamantes, perigo constante, diz o aviso. Homem perante as mulheres não sabem que elas não têm juízo. Homem perante as mulheres não sabem o que elas pensam, que juízo. Dizem que querem, mas não querem. Dizem que sim, mas por que não? Dizem que querem, mas não querem. Dizem que sim, mas por que não? Então eu tenho que entender. Então eu tenho que aprender pra entender. E elas nem sabem o que eu tenho que entender. Mulheres e seus volantes, cuidado com as curvas constantes da 381. Todo dia eu morro, todo dia mais que um. Mulheres e controle remoto dos seus homens aparelhos mudos. Mulheres e seus acessórios, peito, boca, bunda e tudo. Dizem que querem, mas não querem. Dizem que sim, mas por que não? Dizem que querem, mas não querem. Dizem que sim, mas por que não? Então eu tenho que entender. Então eu tenho que aprender pra entender. E elas nem sabem o que eu tenho que entender.
tá com medinho. Uma ação biológica que ocorre quando a pessoa vê ou ouve algo inesperado. É uma reação do corpo humano contra possíveis ameaças, que resulta no lançamento do hormônio adrenalina na corrente sanguínea. Mas e na prática? Como provocá-lo? Cada ano que se passa, essa tarefa se torna cada vez mais difícil. Deixar uma pessoa morrendo de medo não é tão simples assim, devido a cenas óbvias e clichês. E por isso, a maioria dos filmes não economiza em artifícios quando querem te assustar. Com contos antigos, violência, sobrenatural, aliens, psicopatas, coisas bizarras que por si só já deixam muita pessoa sem sono. Para o terror não há fórmula, até as cenas mais sutis e curtas já impressionou e proporcionou muitos pesadelos a quem assistiu. Deixa eu aproveitar agora para mandar um abraço aqui no início do programa, né, de hoje, para a cidade de Malacacheta e Santo Antônio do Amparo, no interior de Minas, que assistem ao Caleidoscópio ao vivo. E no interior a gente tem essa coisa de contar histórias, né, de terror e tal, as coisas do medo, né, todo mundo junto ali e tal. O CSI não tem jeito, eu tenho que te perguntar, Vamos o que é medo? Pois é, se a gente for pensar no medo dentro do escopo psicológico, né? Isso. Não, vamos primeiro na biologia. Na biologia é uma reação de fuga. Você se prepara para fuga ou para luta. Isso, tá. Sentiu medo, então o organismo então, tem que estar preparado, ou eu vou correr ou eu vou lutar. Isso é biológico. E a adrenalina vem para preparar a pessoa para isso. Então, quando isso... eu começo a reagir isso assim, de uma forma intensa, eu começo a jogar adrenalina no corpo mais do que eu devia. E isso passa a ser, inclusive, patológico. Tá. Aí é uma das coisas que vai bombardear a parte psicológica. Legal, e a gente sente isso, né? A O gente coração sente palpitando, isso. Então, né? quando você se prepara, quando você começa a perceber que isso está passando do limite, é quando você chega a um estresse. Ah, tá. Aí você vai vendo que está passando da conta. Você perde o controle. Você né? perde o controle. Então, isso pode acontecer, esse é o lado, vamos dizer, negativo. Isso. O lado positivo é quando você usa isso a seu favor. É possível isso? É possível, sim. Tem pessoas que usam isso como adrenalina para a vida. Tem pessoas que vão buscar mesmo, assim, eu quero um desafio maior. Esse pessoal de esportes radicais, né? O tempo inteiro, né? Isso, o tempo todo. Deixa eu ver. Marcelo, você teria coragem de pular de paraquedas, um negócio assim? Teria. Esse não é o medo seu, não é esse, Não tem medo. Seria super tranquilo pular de paraquedas. Tá. Então tá. Nuno, você teria coragem de pular de paraquedas, fazer alguma coisa assim? Coragem teria, não sei se me interessaria tanto, mas se precisaria de pular. Nuno, vamos entrar numa coisa que é a seguinte. Apesar de toda essa questão do medo, nós gostamos, né, de ouvir histórias que envolvem a questão do medo, do mistério. Por que isso, hein, Nuno? Elias, eu diria que o medo está associado a uma série de afetos e de emoções que são muito próximos, né? Assim, então, quando a gente assiste um filme, por exemplo, Hollywood é uma fábrica muito esperta de mesclar esse tipo de sensação de medo, de euforia, de emoção e tudo. Primeiro que, claro, que existe uma segurança no contrato ficcional, quando você está lendo um conto, assistindo um filme, que é legal sentir medo, mas saber que você está seguro. Você está ali na sua cama, no seu sofá, no cinema. Né, assim, a pipoca está aqui do lado e te dá, né, toda uma coisa para voltar para essa dita realidade. Uma concretude, né, assim, que te dá essa segurança, mas Mas eu tenho que participar daquela história, né? Eu tenho que entrar nela. Não, né? e só faz sentido se você se engajar efetivamente com, né? Senão o medo vira piada, fica engraçado, senão simplesmente é sem graça, né? Sim. Mas o medo ele participa de uma série de cruzamento desse tipo de euforia que é excitante, é curioso, é interessante, e ele está sempre muito ligado a uma experiência com o desconhecido, com uma coisa com certos tabus, com certas coisas proibidas, enfim, existe sempre uma curiosidade, um interesse por esse tipo de coisa, ainda que o medo faça parte desse mix de sentimentos. Né? Apesar da gente ter medo de ter medo, a gente gosta de ter medo. Claro, sim. A gente gosta dessa experiência. Que ela é confusa, ela é excitante. Mas ela me tira do lugar, né? Sim, eu sinto alguma coisa, né? É o medo por uma coisa, por um ambiente ou por pessoas. Por pessoas, verdade. E é isso que me move. Isso é uma questão muito importante, que é isso que me faz ter o movimento. E, por exemplo, na questão do coaching, é onde a gente vai pensar, porque o medo, ele está sempre ancorado a alguma crença.
que é nesse processo do coach que a gente vai buscar exatamente que crença é essa. E é onde alavanca a pessoa a um processo de mudança. Sim. E é muito fantástico quando você faz um trabalho com a pessoa. Nesse Tá. sentido. As pessoas se movimentam e tal. As pessoas levantam, né, pagam e vão a um lugar, um parque de diversões para sentir medo. É um negócio meio estranho assim, né, Gabriel? Conta pra gente isso aí. É estranho, mas é bem legal, sabe? As pessoas saem de lá eufóricas, rindo, ou então nunca mais eu volto aqui. Ninguém sai do jeito que entrou, é isso? Isso. Essa Isso é uma experiência que o Nuno falou, né? É uma experiência que experiência muda única. a gente. Isso. Uhum. E muita gente gosta de ver, grupos, né, amigos, e gosta de ver o outro levando um susto, Pagar o mico. tendo medo. Isso faz todos rir, é uma brincadeira, né? Ali. Uhum. Mas você esperava que desse tão certo? Olha, desse jeito não. Não, não é? A gente trouxe, né, como é a primeira vez inédita aqui em BH, a gente estava muito ansioso por isso, mas está sendo muito legal. Porque lá no parque você tem aquele trenzinho do terror. Isso, É? nós temos Como é que é o trem nome dele? fantasma. É o trem fantasma. Trem fantasma. Eu vou nele, assim, o susto é a virada dele, né? Ele vira rápido. Eu vou nele. Tem a macaca lá, a mulher que se transforma, o Mistério da Monga. O Mistério da Monga. Isso, que é uma... a gente já tinha, só que reformulou agora, um ano atrás, a gente colocou agora, tem um filmezinho, ficou bem bacana. E nós temos também o Castelo do Terror. Então vocês tinham esses dois e colocaram um terceiro, ou seja, o terror, esse medo ajuda. Esse medo, assim, pro parque é uma boa. As pessoas procuram isso. Com certeza. A gente conseguiu atingir outros públicos, né? Que não iam antes e agora Que vai público lá. é esse? O público jovem? Público jovem, né? Adulto também, criança que gosta de ir pra lá pra sentir medo. Que paga pra sentir medo. Paga pra sentir medo. Isso mesmo. E você, Gabriel, você tem medo de quê? Olha, eu tenho medo do desconhecido e de espírito. Isso mesmo? De espírito? Você tem medo disso? Eu tenho medo, porque do desconhecido mesmo, né? Eu não sei o que como que é, né? Igual ele falou, depois da morte, o que vai ter lá, Sim. sabe? Não sei o que. Tá. Isso me causa um medo. Ô, Nuno, mesmo a gente sabendo que no final da história, né, vamos sobreviver, né, sabendo disso, mesmo assim a gente tem medo. Como é que é esse encanto aí? Porque ele, por exemplo, falou, tem medo que eu não sei. Mas as histórias a gente sabe mais ou menos o final delas, mas mesmo assim a gente passa medo, né? Como é que é isso? Bom, a gente, desde pequeno, a gente é inserido numa cultura onde existem certas coisas que mesmo quanto mais a gente conhece, inclusive a gente é ensinado a ter medo ao longo da vida toda. Então, assim, medo não é do desconhecido, mas não é do absolutamente desconhecido. É daquela coisa que a gente sabe até onde a gente pode ir e o que nos espera dali é uma coisa que a gente não deve passar daquele ponto. Enfim, então, essa experiência do medo, ela é importante, ela é humana, ela faz parte do ser humano. Claro, sem dúvida. A experiência do medo, ela faz parte dessa experiência do limite do nosso território existencial, do nosso território enquanto comunidade, enquanto sociedade. Então, o tempo inteiro a gente está construindo essas bordas e o medo é o que nos leva a esse limite, né? Assim, a vislumbrar alguma coisa que está para além daquilo que a gente está acostumado a lidar. O Nuno, minha produtora falou aqui comigo no ouvido uma pergunta fantástica. É importante ensinar isso para as crianças? Contar histórias de terror para crianças, assim, de medo, né? Isso eu acho uma questão muito, muito complicada, porque, assim, né, como eu disse, desde pequeno a gente é ensinado a ter medo, a enfrentar certas coisas, e eu acho que é importante a gente saber que limite, em que ponto que o medo pode operar dentro da nossa vida, né? Porque, assim, a gente está o tempo inteiro vivendo certas experiências de medo, certas angústias que elas podem ser benéficas, podem estimular a criatividade, a coragem, mas ao mesmo tempo elas podem nos podar, elas podem nos limitar a criatividade, limitar a nossa coragem. Era isso que eu estava falando um pouco, né? E quando aí, trava as pessoas, né? Claro, e aí quanto mais a gente vai crescendo dentro de um mundo onde os limites vão ficando cada vez mais apertados, mais a gente vai ficando com medo, mais a gente vive em função disso, isso é péssimo. Então, assim, por isso que eu disse no começo, assim, é bom, não, acho que não tem que separar, não. Claro que existem certos limites que no dia a dia a gente precisa saber o que é vida, o que é sonho, o que é bom, o que é ruim. Tá bom. Mas isso não pode ser uma coisa que deixa a gente sem ação, né? Sem criatividade, que não renova. Tem um limiar disso, né? Tem um limiar o limiar da própria defesa, né, biológica, da própria defesa
da pessoa. Isso. E para as crianças precisa ser dado esse limite, essa noção, limite, né? Porque ela não tem a noção. para que ela não perca. Então, vai botar o dedinho em tomada. Então, tem um limiar que é assim. Legal. Então, medo educativo também. Bom, vamos lá, vamos de música, mas antes eu queria aqui, registrar. Geise Mary, pelo Facebook. Não sei se posso chamar de medo, mas a solidão me assombra. Uau, Geise, que coisa. Fique junto com a gente no Caleidoscópio. Kellyanne, tenho medo de casamento. Uau, as mulheres estão demais hoje, hein? Aqui, Facebook, ó. O pessoal no Facebook se joga, né? A Bebel Puntel. Medo é necessário para enfrentarmos os obstáculos da vida. E a Juliana Oliveira, é necessário para mantermos distância daquilo que não fará bem. E a Juliana também fala, ó, tenho medo de palhaço. Muita gente tem medo do palhaço. E a Luna, tenho medo de qualquer animal. Será que você tem medo também do animal ser humano? Vamos deixar essa discussão para depois, porque agora, fantasmas na área. Alexandre, o que nós vamos ouvir? Dodge Dart. Uau! Dodge Dart, aquele dojão mesmo? É dojão V8. Isso, clássico. Fantástico. Eu morro de medo desse Dodge. Tchau, sobrei. Mas com um vidro fumê, ninguém me vê. Comprei Dodge Dart com um vidro fumê, mas com um vidro fumê, ninguém me vê. Comprei Dodge Dart com um vidro fumê, mas com um vidro fumê. Aborrecido quando era aborrecente, tirava onda com os caras. Segue a sua playboy, agora sou eu. Puta, essa máquina doida, isso tudo é meu. Viajando à procura do fim do mundo, só para quando chega lá. Sentei, achei, vou encostar, parlamentar com meus amigos que estão lá, que já estão lá. Vamos rodar, viajar no norte que eu aprendi pular agachado com rodas originais. Canadense V8, 2 carburadores, boca aberta. Bebendo mais que eu comprei um Dodge Dart com um vidro fumê, mas com um vidro fumê. O negócio é o seguinte, vou ser bem sincero com vocês. Eu tava chegando no meu quarto e eu encontrei uma aranha gigante. Até aí tudo bem, fui buscar um saco e quando eu voltei, a aranha tinha sumido. Aí só tem uma saída, interditar o quarto. Qual o problema disso? Que nem outro dia eu tava com o pessoal do La Fênix aqui e foi logo na frente deles que apareceu uma barata. Uma barata! Que isso, tô estranho. Não, pô, eu tô zoando, eu vou ter medo de barata. Eu não, a gente pode... Vamos fazer um vídeo com barata. Pô, bora comer. Não, vamos ver quantas baratas a gente consegue botar na boca. Ou então, só lamber a barata. Tem aquela gosminha. Ué, Chico, não tá nem gravando. Pô, que nojo, olha isso. Barata nojento. Engraçado até que no vídeo pareceu que eu tenho medo de barata. Medo eu. Sou homem, sujeito homem não tem medo de barata não. Isso aí é coisa de... O Ju Costa, pelo Twitter aqui, não fica chateada não. Você viu que muita gente tem medo de barata e de aranha também. Ela falou, ó, tenho aracnofobia, medo de aranhas. E aí ela faz uma pergunta aqui, Céci. Fobia e medo, tem diferença isso aí? Na fobia, o nível de ansiedade, ele é muito... É desproporcional. Né? Ele aquele paga-mico, passa, né? Ele passa do limite. E é que eu estava comentando... O pior problema do medo é quando o medo ele esbarra naquilo que você tem a sensação, a sua insegurança com relação ao que o outro vai perceber de você sentindo medo. Uhum. Esse é o grande problema. Porque quando a gente sente o medo, a gente se entrega, né? Assim, cai aos carapaços. O medo é né? seu. Então, o medo ele pode ser um grande motivador seu na vida. Uhum. Né? A gente tem medo, por exemplo, chegar ao final do mês, você tem que ter dinheiro para pagar as contas. Então, eu tenho que trabalhar. Tem medo de paquerar e a pessoa não me corresponder, né? Então, eu fico com medo. Então, aí, né? o enfrentar, a coragem de enfrentar essas situações, ela é medida nisso. É enquanto que eu dou conta de ser medido pelo outro. Uhum.
Então, esse E o é o medo me grande legal. entrega, né? Então, eu preciso trabalhar esse enfrentamento. Tá. Né? Isso que é bacana. Legal. Vamos ali na banda, Vamos. porque tem um cabra do interior aqui. Por favor, cabra do interior. Levante-se, um tostão da sua voz. Vamos lá. Baixista geralmente fica igual o baterista, né? Na cozinha da banda. Qual que é seu nome? João Paulo. Microfone, perto do microfone. Vamos lá. Você queria contar a sua história de menino criado no interior. Não, é porque é igual a psicóloga está falando, e é isso aí, quer dizer, era uma. Na nossa educação antiga, né? Vamos colocar, né? Não vou falar minha idade, que não, para você, né? No século passado. No século passado, pô. Você pegou pesado, Elias. Século passado é pesado. Mas tá bom, mas é verdade. Mas então, assim, eu vejo isso, que hoje é difícil. Eu tenho um filho de 12 anos, por exemplo. Antigamente eles usavam o medo como uma forma educacional. Isso, para colocar os limites. Eles colocavam né? pra gente, eu estava te contando, né, no intervalo, isso, que, pô, a minha avó, né, fui criado com a minha avó no interior, na Zona da Mata, e ela falava comigo assim, pra me poder me pôr medo e eu não ficar jogando bola na rua até tarde, essas coisas assim, ela falava, 6 horas, quaresma, 6 horas você tem que estar em casa, porque passa uma mula sem cabeça. Passa uma mula sem cabeça, o cara arrastando como é que chama, um carro de boi, com não sei o quê, e põe os meninos lá dentro e leva pro cemitério. O homem do saco. Sabe, o homem do saco, umas coisas, e eu acreditava naquilo, cara. Se eu perder essa hora, eu morria de medo. Então, quando vocês precisarem, Alexandre, que chega no horário, né? Ele se comportar bem, vai na vovó. Como vovó dizia. Minha mãe falava assim, olha a mão sem dono. A mão sem dono. E eu sempre imaginava uma mão correndo atrás de você. Mas tem um sentido aqui, né? Não é, Nuno? Tem uma coisa real aqui, a mão sem dono. É aquela pessoa que você não sabe de quem é, o desconhecido, né? Cuidado com ele, né? Essa simbologia é muito interessante, né? Assim, existe um desconhecido, um estranho, que é uma coisa que é uma entidade que não tem exatamente corpo, né? Assim, isso, o homem do saco. Por isso que o fantasma é muito expressivo nesse sentido, assim, é um medo, é um ser, uma existência não existente, mas que está por aí, que nos observa, que nos disciplina, né? E provavelmente, né, em algum momento da vida, algum estranho naquela pequena cidade roubou alguma criança, ou seja, a coisa é real. A realidade e a ficção, mais uma vez, misturados ali. Né? Tem um fundamento, né? E aí a forma como vai sensibilizar as crianças é o quê? Usando um pouco da imaginação. Mas eu acho que hoje não funciona muito não, cara. Eu vejo com meu Você filho tá tentando lá e não rola. Né? Meu filho porque não é interior, né? Não é. Interior tem mata, tem escuridão. Porque os jogos hoje, os próprios jogos né, os jogos de videogame são tão realistas, o cara, ele já convive lá, igual eu adoro. Trem fantasma é uma coisa que eu adoro. Tem menino, passar um medo danado, eu adoro. Quer dizer, então assim, mas hoje eu vejo que essa simbologia, né, que ele falou, ela, na educação de hoje, ela vai caindo. Os meninos hoje em dia não tem medo muito, igual eu tinha, pô. Eu morria de medo, cara. Hoje eu vou falar isso com meu filho, olha pra mim, qual é, velho? As histórias também não são mais contadas, né? Antigamente tinha roda de sentavam os meninos e contavam aquelas histórias. O lugar também era mais propício, como o interior de Minas, essas coisas assim. Vamos aproveitar isso que vocês estão falando, quer ver? Nuno, mas as histórias continuam sendo contadas, mas de forma diferente, né? Claro, é isso. O medo, justamente porque ele é cultural, além de ser subjetivo, cada um tem suas fobias, tem os seus medos pessoais, mas o medo, por ser um fenômeno cultural, ele é um fenômeno histórico, né? Então ele vai passando, ele varia com as determinadas sociedades, com determinados tempos históricos. Então, esse medo do século passado, que é diferente do século antepassado, que é diferente do nosso, ele vai mudando de cara, ele vai mudando da forma de ser contada, eles vão se acumulando, mas vão se mutando, né? Assim, e hoje em dia, sim, a gente tem, as crianças hoje têm menos medo de fantasma, de monstro, mas tem mais medo, né? Enfim, de repente o foco do medo hoje está menos nas histórias de terror e mais no telejornal, né? Isso. Hoje em dia existe um medo de uma violência, um medo de alguma coisa que está no ar, que é uma coisa completamente apavorante. E sem controle, né? E sem controle. Sim, é um negócio legal que vai... Isso. E quanto menos cara tem, parece que menos a gente domina, então é mais apavorante. E mais a gente acredita. Claro. Quanto menos cara, mais a gente acredita. Mais mão sem dono. Mais mão sem dono. Marcelo, vamos entrar nesse papo. E aí? O que você está achando disso tudo? Isso muda um pouco o seu jeito, assim? Você está pensando nisso aqui? Tô pensando, igual eu estava falando, que com o passar do tempo os medos vão mudando. Por exemplo, ele deu exemplo de bullying, eu pensei sobre. Hoje, na adolescência, entre 15 e 18 anos, assim, quando você está no ensino médio, principalmente no ensino médio, você tenta se encaixar com medo de sofrer o bullying, que na escola é muito pesado. Então, hoje em dia, o medo saiu dessa coisa do terror e foi mais pro
pra vida real Pra mesmo. vida real. Que é o bullying, que todo adolescente tem medo de sofrer bullying, faz o possível pra não sofrer. Então acho que é isso. Isso. E aí aquela coisa que a Cécia estava falando, né? O bullying é o quê? É o grupo, né? Você está se expondo ali perante o grupo. Exatamente. Né? E aí, mas ao mesmo tempo, é o que move as pessoas para irem em grupo se divertir, né? Com terror. Com certeza. E esse público que está lá, você consegue dar uma identificada nele? Mais adolescente, jovem adulto? Como é que Mais esse adolescente. Adolescente? Adolescente. E vai acompanhado dos pais ou ir com o pai e paga mico? Não, até que tá tendo muito adolescente com os pais lá, né? E os pais entram também ou eles ficam de fora? Entram também. Também tem uns que só deixam os meninos lá, né? Volta pra pegar depois. Mas até porque a gente colocou uma classificação, né? Acima de 12 anos. Pode entrar também abaixo de 12 anos, só que aí o pai tem que assinar um termo, né? De responsabilidade. Aí o filho entra com ele sem problema algum. Legal. Mas o público está sendo 15, 16, 17 anos. Agora me fala uma coisa, Gabriel, rapidinho. Se chegar alguém mais velho, lá, né, sei lá, uma senhora com 80 anos querendo entrar, e aí entra? Entra. É mesmo? Você não fica com medo, não? Não, se diverte. Já aconteceu alguma coisa e tal? Não. Não, você falou, você sabe que o risco você está correndo, né? Sim, não, bem tranquilo. Não. Até porque os monstros, eles recebem um treinamento, né? E se eles veem que a pessoa já está legal. Com pavor, assim, eles já... Eles já pegam leve. Isso. Ó, essa dica é boa, hein? Essa dica é boa. Muito bom. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta, continuando o nosso papo, tá bom? Os fantasmas na área. Vamos mais uma, Alexandre. Vamos com Floristas. Floristas? Sim. Então tá bom. Uma música muito bonita. A banda do baixista criado pela avó. Morrendo de medo. O baixista da vovó. Não chegaram as flores, e sem elas belas moças não vivem a vida tão bem. Sem a mágoa o perdão não existe, perdoe a primavera. Moças e balaios sem flores dançam e se tornam bailarinas. Meninas sem amores, primavera sem as flores, porque só o cheiro das mulheres, o melhor perfume que já se fez. Floristas nos trazem amores. Junto com a estação não chegaram as flores, e sem elas belas moças não vivem a vida assim tão bem. Sem a mágoa o perdão não existe, perdoe a primavera. A feira é a passarela, a beleza que só existe nelas, tão bonitas como o outono, o verão, o inverno de todas as primaveras. Meninas sem amores, primavera sem as flores, porque só o cheiro das mulheres, o melhor perfume. Estamos de volta com o Caleidoscópio aqui na TV Horizonte, não é? Nós estamos falando sobre medo e eu vou lembrar mais uma vez, né? Esse assunto é tão interessante e eu gostaria de lembrar do cinema, né? O cinema trabalha com o medo o tempo inteiro. Então você que está ligado conosco, aproveite e veja algumas coisas, né, com relação a isso, mas procure pensar a partir do que a gente está discutindo aqui, tá bom? Vamos dar um tempinho no nosso tema? Pode ser? Pode? Isso. Vamos dar um tempinho porque tem agora um detalhe importante aqui no nosso programa, um momento especial pra gente, que é um momento que a gente queria fazer uma homenagem para uma pessoa muito importante para o Caleidoscópio. Né? Ela começou como estagiária aqui com a gente, quando eu voltei ao Caleidoscópio depois de um tempo, e aí pude recebê-la e ela se tornou produtora, diretora do programa, uma batalhadora, vencedora, não tem medo de nada, e agora vai sair, por quê? Porque partiu para uma outra possibilidade, um outro desafio. Como ela não tem medo, ela vai encarar. E a gente vai torcer para ela. Vem cá, Deise. Palmas para Deise. Obrigado. Pera aí, pode, vem entrar, traz a surpresa. Tem uma surpresa para ela aqui. Tem microfone para você. Não é medo não, mas é surpresa, Isso, né? mesmo que é a nossa estagiária. Momento fofolete no programa. Oi, gente. Muito legal. Muito obrigada, que lindas.
Deise, eu tenho que te agradecer em nome dos nossos telespectadores, dos nossos convidados, dos nossos estagiários, né? Sempre pelo seu carinho, sua atenção com o Caleidoscópio. Você, né, deu uma contribuição fantástica, vai ficar marcado. E assim, como amigo, como pessoa que gosta de você, boa sorte. Tô torcendo para que dê tudo certo nesse novo desafio. Obrigada. Só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada a você, aos diretores e coordenadores da TV Horizonte, pela oportunidade que me deram. Eu cheguei aqui uma menina, né? Uma estagiária, uma menina, como a Carol é hoje. Aqui, ó. Né? E hoje, graças a Deus, né? Consegui levar o Caleidoscópio aí por alguns anos. E agora, assim, uma nova caminhada, né? Vamos que vamos. Muito obrigada, Elisa. Elisa, você é um mestre. Tem que agradecer, não. Tamo junto. Nunca vou conseguir agradecer por tudo, pela convivência. Ó, tamo ali. Aí, descobriu. Aê, valeu, muito bom. Parabéns, viu? Bom. Muito obrigado em nome dos nossos telespectadores, pessoas mais importantes. E ó, o nosso diretor aqui, o Danilo, já falou, eu tenho medo que você saia. Você vai ter que vencer esse medo, Danilo. Tem que vencer esse medo, porque ela já chorou o tempo inteiro. Vou te falar que eu não tô aqui, não. Então tá, grande abraço, muito legal, muito obrigado por tudo. Obrigada. Viu? Valeu demais. Querida, ótimo. Vamos lá. Caminhe com ela, por favor. Voltar aqui pro Alexandre. Muito bacana, figura fantástica, né? Realmente, sim, emocionante, mas fico muito feliz porque vida que segue. E a gente vai estar torcendo por ela, tá? Deisiane Marques, guarda o nome, tá bom? Bom, vamos para os finalmente aqui, né? Bater uma bola, né? Considerações finais dos nossos convidados. César, queria agradecer sua presença, né? E que você deixasse uma mensagem final para a gente aí, a partir do que a gente discutiu hoje. Gente, vocês ouviram a gente conversar aqui, o debate. E aí, se tem medo, preste atenção. Tudo isso está baseado em crença. E se quiser mudar, coaching. Você é danado, aí, ok? Ok, muito legal. Bruno, meu colega jornalista, contador de histórias, Forrest Gump. Vamos lá, obrigado, viu, Bruno? Eu agradeço, Elias. É muito legal poder vir aqui conversar sobre isso com você. A gente sempre se encontra, mas é legal poder sentar com calma e falar sobre isso. Expandir para as pessoas, né? Claro, pois é. Eu acho que o que eu diria é convidar as pessoas para lerem mais, assistirem mais filmes e sempre pensar, né, assim, atento a esse tipo de coisa, assim, o que nos move, o que nos toca e o que passa, viu? Como é que era antigamente, como é que é agora, como é que a gente se situa historicamente dentro de uma sociedade, dentro de um lugar de... E para ajudar um pouco nisso, você tem o seu livro. Vamos fazer o jabá do seu livro aqui. Tem um livro vai lá, é o livro A Tessitura do Fantástico, que é a adaptação da minha dissertação de mestrado, onde eu discuto isso um pouco, falo sobre a literatura e cinema fantástico, né, na história, desde o século XIX, tentando fazer uma espécie de Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe, grandes mestres da literatura e do cinema que vêm mexendo um pouco com o nosso imaginário, assim, desde muito tempo. Legal, obrigado, viu, Nuno? Obrigado, Eli. Boa. Gabriel, muito obrigado. Vamos convidar. Obrigado, né, para as noites lá no Guanabara. Foi um prazer estar aqui. As noites hoje tem, né? 19 horas, está aqui. Hoje tem às 19 horas. Passa pra cá, deixa que eu mostro pra cá. Isso, tem problema obrigado. não. Okay. Hoje tem às 19 horas até às 22, né? Semana que vem também é a última semana. Quinta e sexta-feira, das 19 às 22. E o legal também é que todo o parque tá funcionando também e os brinquedos vão estar, né? As pessoas vão poder usufruir também dos brinquedos durante toda a noite do medo. Obrigado, okay? pela presença e obrigado pelos convites que você deixou pra gente sortear. Obrigado Legal? a você. Marcelo, vamos dormir com a luz desligada? Não vamos? Como eu agradeço muito pelo convite. E o que eu diria pra quem tá assistindo, principalmente pros jovens, é que enfrentem seus medos, não seja igual a mim que dorme com a luz acesa, galera. Não é muito confortável. Olha que ótimo isso, muito bom. Legal, seja bem-vindo, viu? Sempre. Muito obrigado. Parabéns, boa sorte pra você. O que você vai tentar? Vestibular para? Publicidade. Publicidade. Muito bem, legal. Bom, é isso aí. Então, nossos convidados, né, vieram ao programa, participaram com a gente. E aí, opa, tá acontecendo alguma coisa estranha. O que é isso? O que é isso que tá acontecendo? Peraí, algum problema? Opa, meu Deus, que é isso? Gente! Não dá pra eu falar mais nada. Palhaço feliz, reconhecido pelo que fez, expressa toda a felicidade e alegria. Por fora tudo sorri, dentro seu personagem não traz mais felicidade. Cai a máscara, fica a verdade, a vida que amarga todos os dias.
dias longe dos amigos e da família, longe de tudo que lhe faltou um dia, longe o dia que vai faltar felicidade. Um dia sem um sorriso, um dia menos num paraíso. Um dia ele sonha em ver e voltar pra tua cidade. Senhoras e senhores, respeitável público, vamos apresentar o circo e o picadeiro do artista de todos os dias. Cai a máscara, fica a verdade, a vida que ele amarga. Todos os dias, longe dos amigos e da família, longe de tudo que lhe faltou um dia, longe do dia que vai faltar felicidade. Um dia sem um sorriso, um dia menos num paraíso. Um dia ele sonha em ver e voltar pra tua cidade. Senhoras e senhores, respeitável público, vamos apresentar o circo e o picadeiro do artista de todos os dias. Cai a máscara, fica a verdade, a vida que ele amarga. Todos os dias, longe dos amigos e da família, longe de tudo que lhe faltou um dia, longe o dia que vai faltar felicidade. Carequinha, arrelia, picorrinho que pegou torresmo de charrão, piolinho, o palhaço da verdade agora vamos apresentar. Palhaços, uou! Palhaço.